Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana André Gomes, Presidente da Região do Turismo do Algarve. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Para mim, capital neste momento em Portugal seria o setor do turismo continuar a ser a principal atividade económica do país e a geradora de valor, a geradora de riqueza, e que dentro deste setor, quer o setor público, quer o setor privado, em particular as empresas, tenham condições para precisamente continuar a desempenhar a sua atividade, a gerar, conforme dizia, mais riqueza, mais valor, mais emprego no país, e que de facto tenham essas condições para isso, sejam proporcionadas pelo próprio governo em si, seja proporcionadas pela própria atividade em si. Teremos a oportunidade de falar sobre esses dois aspectos que acaba de referir, mas ainda a esse propósito perguntar-lhe se, do seu ponto de vista, o turismo deve continuar a ser uma área de elevado potencial de crescimento económico, como ainda esta semana o Primeiro-Ministro referiu, ou efetivamente já atingiu o seu pico? Não, eu creio que tem mais para dar. Eu creio que o turismo tem muito mais para dar pelo país, aliás, como tem demonstrado desde os últimos anos. De facto, o turismo foi um daqueles setores que teve uma reação mais rápida de recuperação económica, de contributo precisamente para aquilo que é a dinâmica que o país e as diferentes regiões precisam, e por isso creio que tem ainda um espaço de crescimento. Tem demonstrado isso mesmo nos últimos anos, e creio que vai continuar a demonstrar para atingirmos aqueles que foram os objetivos precisamente referidos pelo Governo nestes últimos dias. Vai ser mesmo assim em 2024? O que é esperado para este verão, nomeadamente no que se refere ao Algarve? Naquilo que diz respeito em particular ao Algarve, a tendência é que siga aquilo que tem se verificado nos últimos tempos. Já em 2023 foi um ano em que atingimos recordes fantásticos em termos de desempenho do setor, a nível de todos os indicadores. Foram 20 milhões de dormidas, mais de 5 milhões de hóspedes, proveitos globais superiores a 1.500 milhões de euros. De facto, foram resultados muito bons que a região conseguiu atingir, recuperando níveis, inclusivamente, que já atingia no período pré-pandemia. 2024 inicia precisamente o primeiro trimestre com um crescimento, continuamos a crescer em termos da região naquilo que são estes indicadores principais do setor do turismo, e alavancado precisamente nisso a expectativa para o verão, perante aquilo que são os feedbacks que vamos tendo também por parte das empresas ligadas ao setor, é de que teremos um verão muito bom em termos de ocupação hoteleira. A superar o de 23? É possível que sim, é possível que sim. Aliás, conforme referia, se já no primeiro trimestre tivemos aqui crescimentos na ordem dos 8% em muitos dos indicadores, a tendência que temos verificado, até inclusivamente com um crescimento muito grande daquilo que é a visitação por parte do mercado internacional, queremos que vamos ter um verão possivelmente superior àquilo que tivemos no ano passado. E isso fará com que tenhamos um 2024 também superior a 23, é isso? Eu creio que sim. No final do ano é que se costuma dizer que se fazem as contas, mas perante aquilo que têm sido os resultados que temos até ao momento, neste momento temos resultados acumulados até maio, e todos os indicadores indicam que sim, que teremos um melhor desempenho ainda do que já tivemos em 2023. Houve aqui algum trabalho diferenciado ou excepcional, no fundo, para que se consiga ter este resultado acima de 23, ou é uma própria consequência do mercado, do facto das pessoas terem eventualmente mais poder de compra, de menos restrições de circulação, enfim? Eu diria que serão ambas as situações. Por um lado, continua a haver um trabalho de criar motivações de visita diferentes todos os anos para na região do Algarve. Apostamos muito naquilo que é a complementaridade, a diversificação da nossa oferta, precisamente para que as pessoas todos os anos encontrem novas motivações de visita à região. Por outro lado, obviamente, também há aqui um reflexo daquilo que são as circunstâncias económicas, de alguma recuperação, de algum poder de compra por parte de alguns mercados, nomeadamente de alguns daqueles que são os nossos principais mercados emissores, e, portanto, em função disso, é que são esperados aquilo que são os resultados e o desempenho da atividade na região. Muito bem. Já falámos aqui, portanto, dos fatores que podem levar, não é, a um 2024 melhor até que 2023, mas que fatores são ou podem ser um entrave ao crescimento, ou pelo menos ao tão rápido crescimento como se tem vindo a verificar do setor no Algarve? O aumento dos preços dos hotéis, por exemplo, pode vir a produzir um efeito negativo na procura? Eu acho que o aumento daquilo que é o custo ao nível da oferta, não só ao nível da oferta hoteleira, mas ao nível daquilo que são as diferentes atividades do setor do turismo, não só na região do Algarve, mas em todo o país, obviamente tem sempre alguma influência naquilo que são os resultados da procura que vamos tendo na nossa região e, em particular, no nosso setor. Temos aqui preocupações, obviamente, prementes com aquilo que é relacionado com a sustentabilidade do território. É uma questão que temos que ter sempre presente, precisamente para que não esgotamos aquilo que é o limite da nossa oferta. E, portanto, eu creio que é esta dinâmica entre a procura e aquilo que é a preservação da nossa sustentabilidade que vão
dizer aquilo que será os níveis de crescimento da região nos próximos anos. Mas, de qualquer das formas, esse crescimento será ao nível das receitas, porque estamos a falar aqui de aumentos dos hotéis que têm essa implicação, ou de hóspedes? Não, felizmente temos visto, e digo felizmente porque acho que é o desejável, temos visto um crescimento maior ao nível daquilo que são as receitas do que propriamente ao nível daquilo que são os hóspedes, ao nível das pessoas. Como Significa menos procura? Não necessariamente, porque de facto isso não se verificou, por exemplo, no ano passado. No ano passado, e assim como este ano, estamos a ter mais procura, ainda que portanto, o crescimento... mais procura e mais receita previstos para este ano? Mais receita é numa proporção diferente. Portanto, continuamos a ter maior procura, mas de facto a procura que temos tem gerado muito maior receita do que aquela que vinhamos a gerar anteriormente. Ou seja, com menos pessoas ou com o mesmo número de pessoas conseguimos gerar mais receita na região. Então isso significa que ainda há margem para aumentar mais os preços dos hotéis e das atividades? Eu creio que não haverá muito mais margem e muito menos para verificarmos aumentos como aqueles que temos visto, se calhar, nos últimos anos. Nem acho que tal seja desejável. O que acho que é importante é que o aumento dos preços seja acompanhado de um aumento da oferta da qualidade do serviço que é prestado. Seja ao nível da hotelaria, seja ao nível da animação turística, seja ao nível de qualquer tipo de tipologia de atividade que é prestada na região. Desde que haja um incremento naquilo que é a qualidade da prestação do serviço, creio que justifica, obviamente, também um incremento ao nível daquilo que é o valor da oferta. É porque nesse ponto, precisamente, a falta de qualidade do serviço, devido à falta de mão de obra qualificada que o setor, portanto, está a sentir, não só cá em Portugal, como no resto da Europa. Têm sentido isso? Esse problema já começa a ser ultrapassado ou ainda não? Eu diria que tem vindo a melhorar nos últimos anos. De facto, foi bastante crítico e continua a ser crítico, não só para o setor do turismo, mas também para o nível de outros setores. Ao nível da região do Algarve, o que verifiquei foi que, de facto, no período pós-pandemia, houve uma aposta por parte do setor, e muito em particular por parte do setor da hotelaria, que é bastante exigente no que diz respeito àquilo que são as necessidades em termos de recursos humanos, de certa forma, sedimentar aquilo que é o seu corpo de recursos humanos alocado à atividade, não só pagando mais, pagando melhor, dando melhores condições aos seus trabalhadores, para além daquilo que é, inclusivamente, o seu pagamento em termos de salário, e isso fez com que, se de 2022 para 2023 vimos atenuado um pouco essa dificuldade no que diz respeito, em particular, à hotelaria de contratar recursos humanos, de 2023 para 2024, acho que isso voltou a verificar-se. Houve uma aposta por parte do setor de manter os seus recursos humanos a trabalhar durante todo o ano, colocando nomeadamente muito dos trabalhadores naquilo que são os períodos de menor atividade, a frequentar formações, a qualificar aquilo que é também do ponto de vista dos recursos humanos, e tenho tido esse feedback por parte das empresas da região, que de facto têm conseguido sedimentar melhor aquilo que são os seus recursos humanos. Não obstante, perante aquilo que é o aumento da procura, temos sempre necessidade de mais recursos humanos. Mas essa mitigação do problema tem sido através da contratação de estrangeiros, principalmente? Também, e não só. Conforme dizia, por um lado, segurar aquilo que eram as equipas mais permanentes e que, felizmente, longo vão os anos em que muitas destas empresas tinham um corpo mais reduzido de trabalhadores durante aquilo que é o período de época baixa e depois reforçavam muito durante o período de verão. Hoje vemos uma manutenção de uma forma mais regular do corpo de trabalhadores durante todo o ano, também por força daquilo que tem sido uma procura que tem sido incentivada na região de termos, de facto, turismo durante todo o ano. E isso tem sido um dos nossos grandes desafios, aliás, um dos principais desafios da região, precisamente naquilo que é a atenuação da sazonalidade. Sabemos que quanto mais a atenuarmos, melhores condições estamos a proporcionar às empresas para que mantenham os seus recursos humanos com atividade durante todo o ano. Isto vem facilitar muito aquilo que é o desempenho das empresas e esta questão da mitigação do problema da falta de recursos humanos. Estas alterações às leis da imigração e a forma como, enfim, também o Governo quer trabalhar com os setores que precisam de mão de obra, vão de alguma forma criar aqui um momento em que pode haver efetivamente uma quebra acentuada de mão de obra? Eu creio que poderão vir a dar resposta a um problema que temos vindo a lidar nestes últimos anos, precisamente, que é muitas vezes de enquadrar ou de podermos contratar, inclusivamente, imigrantes para trabalharem dentro do nosso setor e no nosso país. Aliás, nós próprios, a nível do turismo do Algarve, temos trabalhado nos últimos anos com a OIM, com a Organização Internacional para as Migrações, para tentarmos desenvolver alguns projetos, precisamente no sentido de conseguirmos captar recursos humanos de outros países, nomeadamente de países de língua portuguesa, para virem trabalhar para o setor do turismo na região. Mas, de facto, perante
perante aquilo que tem sido a legislação que temos tido nos últimos anos para este efeito, tem sido muito difícil conseguirmos dar esta resposta. No âmbito deste projeto, chegámos a desenvolver missões de reconhecimento a alguns desses países, onde claramente nós tínhamos a necessidade dos trabalhadores, esses países tinham os trabalhadores com vontade de vir trabalhar para o nosso país, mas de facto, nomeadamente relacionado com a questão dos vistos, torna muito difícil esta situação. Portanto, tudo aquilo que o Governo puder vir a fazer no futuro, até inclusivamente por força daquilo que foram as recomendações que surgiram precisamente no seguimento deste projeto que desenvolvemos com a OIM e que fizemos chegar essas recomendações ao Governo, tudo aquilo que puderem fazer para podermos agilizar este problema será obviamente bem-vindo e agradecido por parte do setor. A questão da falta de água e, sobretudo, naquele período em que se começou a temer que, efetivamente, a situação pudesse ter gravidade no verão, fez com que houvesse uma redução das intenções de férias, de estadas no Algarve, ou não? Houve algum impacto, mesmo a nível do investimento? Houve algum impacto? Não, felizmente não. E até creio que foi uma oportunidade também para a própria região continuar a qualificar-se do ponto de vista da sustentabilidade e da boa gestão daquilo que são os seus recursos naturais, muito em particular no que diz respeito ao recurso água. Como sabemos, a questão da falta de água na região também não é um problema novo, é um problema com o qual a região já se debate há várias décadas. Mas que se tem vindo a agravar. De facto, tem-se vindo a agravar com a questão das alterações climáticas e levou precisamente a que tivéssemos no início deste ano chegado a uma situação de alerta que levou o anterior governo a implementar um conjunto de medidas precisamente no sentido de gerirmos melhor a água que temos disponível, de procurarmos novas fontes de água e de introduzirmos um conjunto de medidas nos diferentes setores da região que pudessem ajudar a mitigar este problema. Foi com muito agrado que vi o empenho, de facto, por parte de todos os setores. Posso dizer que vi uma região unida em termos de todos os setores, precisamente com vontade e empenho de dar um contributo para mitigar este problema. Ao nível do setor do turismo, o empenho foi total. Aliás, já vinha de trás. Nós, desde 2020, precisamente no período em plena pandemia, começámos a desenvolver um plano de eficiência hídrica, onde o setor do turismo já preconizava a implementação de muitas destas medidas que estão a ser implementadas agora também em função destas duas RCMs que tivemos por parte dos dois governos. E, de facto, foi com agrado que vimos o empenho por parte do setor na implementação dessas medidas nos últimos anos. E essa união está a ter consequências já? Está, felizmente, no que diz respeito em particular ao setor do turismo. Tivemos agora há poucos dias, inclusivamente, a divulgação daquilo que foi o relatório por parte da ADEN, que está a fazer aqui uma monitorização daquilo que foram as medidas implementadas ao nível do setor do turismo, em que, de facto, revela que conseguimos poupar cerca de 12% relativamente aos consumos de 2023, dentro do universo das unidades hoteleiras que aderiram ao selo Save Water que implementámos no âmbito da primeira RCM. Ainda faltam aderir muitas a esse... Ainda faltam aderir muitas e estamos inclusivamente a expandir para outros setores de atividade. Aliás, era uma intenção que tínhamos logo de início, que não ficasse o selo só restrito aos empreendimentos turísticos. Queríamos desde logo que o alojamento local também fosse contemplado. Como sabemos, o alojamento local tem uma expressão muito grande no Algarve, são mais de 44 mil registros e, portanto, entendemos que também aqui poderia haver um contributo muito grande. Na primeira RCM não foram contemplados. Felizmente, nesta segunda RCM já estão contemplados também os alojamentos locais para a adesão a este selo. Espera crescer quanto na adesão a este... O máximo possível. O ideal seria os 100%, claro, obviamente, de todas as atividades e de todas as empresas. Neste momento temos cerca de 30% da oferta de camas classificada aderente a este selo, o que é um número bastante interessante e que lá está permitiu dar este contributo, que veio permitir, inclusivamente, agora a este Governo, com esta nova RCM, introduzir algum aligeirar destas medidas que foram aplicadas no início do ano. Era isso precisamente que lhe perguntava. É que, se do seu ponto de vista, este alívio das medidas se terá sido sensato ou não? Acho que é sempre um risco, não vou deixar de o dizer, como disse na altura, precisamente, em que tivemos reuniões de trabalho com o Governo, precisamente no sentido, acho que nenhum de nós quer que cheguemos novamente ao final deste ano e estarmos novamente numa situação de alerta como chegámos no final do ano passado. Para isso é importante que continuemos todos empenhados, determinados na implementação destas medidas. Ao nível do setor do turismo, não só estes setores que falei há pouco,
do alojamento turístico, das rentacares, por exemplo, que também vão ser abrangidas agora pelo selo, mas depois tenho que fazer aqui uma referência muito particular também ao setor do golfe, que tem dado aqui um contributo muito grande nos últimos anos, inclusivamente é pioneiro já há décadas na região na utilização de águas tratadas para reutilização, as denominadas APR, não é? E é sempre injustamente um dos mais criticados, precisamente. Para já porque é acusado de consumir grande parte da água da região, o que não poderia ser menos verdade, considerando que é um setor que consome cerca de 6% daquilo que é água que é consumida ao nível da região. E, de facto, como dizia, é um setor que se tem empenhado muito nos últimos anos, precisamente no sentido da boa eficiência e da boa gestão dos recursos hídricos. Estamos já a apostar cada vez mais na utilização das APRs. De facto, é determinante para que consigamos mitigar este problema a longo prazo. Mais do que aplicarmos também medidas de boa gestão da água, é importante também encontrarmos novas fontes. É importante que a região, creio eu, encontre investimentos estruturantes que venham a permitir no futuro resolver de alguma forma este problema e que não seja uma situação premente todos os anos com que a região tenha que se debater. Portanto, agora no verão é seguro dizer que não faltará água? Não, é seguro dizer, perante aquilo que foram os estudos feitos pelas entidades que gerem a água a nível nacional e ao nível da região, este alívio que foi permitido fazer agora no âmbito desta RCM é precisamente efetuado com a garantia de que teremos água até ao final do ano. No entanto, como disse, é importante que tenhamos água para além disso e, portanto, é importante que continuem a executar os investimentos que estão a ser feitos ao nível de todos os setores, por parte dos municípios, por parte da agricultura, por parte do setor do turismo, como temos feito até aqui. Nessas fontes alternativas de investimento, enquadra-se, por exemplo, as dessalinizadoras. Há pouco tempo tinha dito que até haveria hotéis que estariam a equacionar investir neste tipo de soluções de forma conjunta, tendo em conta que é uma solução, um investimento que requer montantes elevados. Qual é o ponto de situação? Já temos unidades com esse investimento efetuado, inclusivamente. Por exemplo, ainda agora há poucos dias tivemos a oportunidade até inclusivamente de visitar com um representante da União Europeia uma dessalinizadora, por exemplo, que é instalada no Grupo Pestana, em Portimão, em Alvor, que beneficia um conjunto de unidades do Pestana que se encontram ali precisamente próximas. Não é o único investimento deste género, há mais, e eu pessoalmente confesso que me agrada este tipo de solução. Investimentos em pequenas dessalinizadoras que possam beneficiar um conjunto de empreendimentos que se encontrem em questão de proximidade e que possam beneficiar de um equipamento único que permita precisamente aliviar também aquilo que é o consumo das outras fontes de água, nomeadamente das nossas reservas naturais que temos nas nossas barragens. E, portanto, creio que é algo que também deve ser incentivado, não só no setor do turismo, mas até mesmo noutros. Se o setor da agricultura também tiver a oportunidade de o fazer, creio que também poderá ser uma das apostas nos próximos tempos. Se esse investimento está a ser feito pelas empresas privadas, porque a outra dessalinisadora que devia ser construída através dos fundos PRR não há maneira de avançar? Não, está a avançar, tendo em conta toda a burocracia e todos os procedimentos que um processo destes leva. Também certamente será um contributo, mas acho que também para além das dessalinizadoras deveríamos pensar também noutras soluções estruturantes da região. À região. Eu costumo dizer, não sou técnico especialista na matéria, mas creio que a ligação ao Pomeirão é fundamental para a região numa primeira fase e posteriormente a ligação ao Alqueva, creio eu que será uma inevitabilidade nos próximos anos para que a região do Algarve não se debata com este problema no futuro. Relativamente ainda a esta questão, a linha de apoio de eficiência hídrica do Algarve, que foi colocada à disposição dos empresários, ela tem sido procurada? Tem alguma indicação? Sim, temos estado a acompanhar com a parte do Turismo Portugal, portanto isso foi uma linha que nós montámos com o Turismo Portugal, precisamente no âmbito da implementação do selo Save Water e que vem precisamente permitir dar aqui alguma alavanca às empresas na implementação daquele conjunto de 30 medidas que cada uma das empresas se comprometeu a implementar até ao final do ano, dentro de um leque de 60 medidas que nós criamos no âmbito do selo Save Water. Esta linha está a ser utilizada por parte das empresas, acima de tudo, para aquilo que são as medidas estruturantes que nós temos previstas no âmbito do selo. Nós, no âmbito deste selo, portanto, temos 2 níveis de medidas previstas, medidas prioritárias, de efeitos mais imediatos, que passa muito pelos equipamentos, pela substituição de equipamentos, por redutores de caudal, cabeças de chuveiro e outros equipamentos do género, mas depois temos um conjunto de medidas estruturantes, cuja implementação, inclusivamente, leva mais tempo, obviamente, e carece maior investimento
por parte das empresas, sendo a principal delas, por exemplo, a redução dos espaços verdes ao nível dos empreendimentos turísticos. São projetos que levam algum tempo de implementação, que obviamente as nossas empresas pretendem desenvolver, não agora naquilo que é a altura do pico da sua atividade, mas provavelmente já no mais numa segunda fase, mais para o final do ano, e sei que muitas empresas estão a recorrer precisamente a essa linha, ou planificam a recorrer a essa linha de financiamento para a implementação destas medidas estruturantes, que para além da redução de espaços verdes, estamos, por exemplo, também a falar em novas fontes de abastecimento de água, utilização de águas residuais, a recuperação da água das chuvas e muitas outras deste género, mas que lá está, que requerem um investimento maior, até inclusive ao nível da infraestrutura das próprias unidades. Então não tem ideia a que nível, portanto, enfim, não está esgotado o plafond. Não está esgotado o plafond. Não está esgotado o plafond e é um receio. Mas também fiquei com a ideia que provavelmente não será para já, porque efetivamente os empresários estão a aguardar para fazer esses investimentos mais tarde, é isso? Esta implementação deste selo preconiza 3 fases de implementação. Estamos neste momento na segunda fase, terminámos a primeira fase no final de abril e lá está. E estas primeiras 2 fases, obviamente, as empresas apostaram naquilo que foram as medidas de mais rápida implementação, mas que também, obviamente, também tiveram um efeito mais imediato naquilo que era o objetivo a que nos propusemos de redução dos consumos de água. Estas estruturantes, de facto, estão a ser deixadas mais para o final do ano, precisamente depois, após o pico da atividade, porque obviamente vão implicar com a infraestrutura das próprias unidades hoteleiras e tentando que isso minimize o mínimo possível o usufruto das férias dos milhões de turistas que nos visitam todos os anos. Mas há a expectativa de que possa esgotar? Eu creio que não, até ao final do ano creio que não. Também tenho poucas dúvidas que perante aquilo que tem sido a aposta por parte do Governo e em particular do Turismo de Portugal nestas medidas, que se for necessário reforçar a linha, até inclusivamente por força do alargamento da abrangência de setores que podem vir a ser contemplados com este selo Safe Water, não tenho dúvidas que se houver necessidade haverá disponibilidade por parte do setor para reforçar essa linha. Temos menos portugueses a procurar o Algarve? Não, eu diria que temos os portugueses a procurar o Algarve mais fora da época alta e mais precisamente nos períodos de época baixa, nas shoulder seasons. Por causa dos preços? Eu não diria tanto por causa dos preços, eu diria também por uma questão de oportunidade. Como nós costumamos dizer, o Algarve está logo ali e, portanto, de facto, qualquer fim de semana prolongado é uma oportunidade para os portugueses visitarem o Algarve. Por outro lado, também compreendo e acho natural que muitos portugueses acabem por utilizar aquilo que é o seu período mais longo de férias para visitar destinos mais distantes, que inclusivamente visitavam no período pré-pandemia e que ganharam novamente a confiança para voltar a visitar. Mas é com muito agrado, por exemplo, que registámos neste primeiro trimestre um aumento de 4% de portugueses relativamente ao ano passado. E isto, de facto, é um sinal disso mesmo, daquilo que estava a dizer. Os portugueses procuram cada vez mais a região, se calhar fora da época alta, aproveitando também por força daquilo que são as obrigações com as férias escolares, a possibilidade de viajarem em família para destinos mais longe, aproveitarem o período maior das férias para o fazer e revisitarem esses tais outros destinos. Ou é porque o sul de Espanha se está a tornar demasiado competitivo relativamente ao Algarve? Não, eu não diria em particular o sul de Espanha ou outros destinos mesmo que possamos falar, como por exemplo a Turquia ou Marrocos ou outros destinos como tal. De facto, estamos a falar de destinos concorrentes muito agressivos no que diz respeito à política de preço, nomeadamente, coisa que nós em Portugal não fazemos e, na minha opinião, bem, porque privilegiamos também uma relação entre aquilo que é o preço a que vendemos os nossos serviços com a qualidade da oferta dos serviços que temos disponíveis no país e, em particular, na região do Algarve e, portanto, creio que acaba por ser um mercado a funcionar e temos que nos ir adaptando e trabalhando em função precisamente dessas tendências. Mas qual é o atual perfil do turista que atualmente procura o Algarve? O atual turista que procura o Algarve, eu diria que o perfil tem vindo a mudar um pouco já desde o período pós-pandemia. Foram ganhados novos hábitos por parte dos turistas, querem experienciar ou querem viver novas experiências, experiências mais, eu diria, mais imersivas, em contacto mais com aquilo que são as nossas tradições, com aquilo que é a nossa cultura, no fundo aquilo que é a nossa autenticidade e que nos diverge de outros destinos turísticos, nomeadamente de sol e praia, que existem tanto pelo mundo. De facto, hoje em dia, os turistas que visitam o Algarve conseguem encontrar, dentro daquela complementaridade e diversificação da oferta que
temos vindo a trabalhar nos últimos anos, porque de facto hoje o Algarve é muito mais do que sol e praia, é muito mais do que a sua oferta de golfe, sendo aqueles dois segmentos em que naturalmente somos mais reconhecidos até do ponto de vista internacional, é muito mais até do que a sua costa litoral. Hoje em dia o Algarve tem todo um interior por descobrir e todo um conjunto de outras experiências, lá está, que vão muito ao encontro daquilo que são as motivações de visita dos novos turistas que procuram a região. Esses novos turistas são principalmente norte-americanos? De outros mercados também emergentes, mas de facto nos últimos anos com um crescimento muito grande dentro daquilo que é o mercado norte-americano, e quando falamos norte-americano falamos Estados Unidos e Canadá. De facto, a nível de todo o país, tem sido um mercado que tem procurado o nosso país cada vez mais. O Algarve também muito em particular. Nós, relativamente ao período pré-pandemia, crescemos cerca de 70% no que diz respeito ao mercado norte-americano e, de facto, temos trabalhado muito, não só em termos de campanhas, mas também com um esforço no que diz respeito a novas rotas de ligação direta ao aeroporto de Faro, que venham potenciar ainda mais aquilo que foram os resultados já também eles históricos que este aeroporto atingiu em 2023, com mais de 9,6 milhões de passageiros movimentados no aeroporto. De facto, estas questões das novas rotas têm contribuído muito para podermos trabalhar estes mercados emergentes, consolidarmos não só aqueles que são os nossos mercados mais tradicionais, mas também procurarmos esta diversificação a nível de mercados. Já falaremos do aeroporto, das novas rotas, mas, por exemplo, o peso dos britânicos tem diminuído, até, lá está, até de enquanto esses mercados que falou que estão com políticas de preços bastante agressivas, estão a captar também, não é, vários turistas, incluindo os britânicos. O Algarve tem perdido turistas britânicos para esses mercados? Felizmente não, e os números têm demonstrado precisamente isso, que mesmo dentro daquilo que são os nossos mercados mais consolidados, como o mercado britânico, o mercado irlandês, por exemplo, ou o próprio mercado alemão, continuamos a crescer naquilo que são os nossos mercados mais consolidados. Isto é sinal também de que continuamos a conseguir propiciar novas motivações de visita, até para muitos daqueles turistas que nos visitam todos os anos. E isso, obviamente, confere-nos uma responsabilidade muito grande perante aquilo que somos em termos de destino turístico internacional e que recebe tantos milhões de turistas todos os anos. Portanto, é com muito agrado que vemos, por um lado, um contínuo crescimento, obviamente muito mais ténue do que aquilo que verificamos em mercados emergentes, mas isso tem a ver, obviamente, com o ponto de partida, mas é com muito agrado que vemos uma consolidação dentro daquilo que são os mercados mais tradicionais e, obviamente, novos mercados a surgir, sendo claramente o norte-americano aquele mais referenciado nos últimos tempos. O aeroporto de Faro tem correspondido às exigências da procura, do seu ponto de vista, ou não? Tem, e é um trabalho muito próximo que temos feito. Aliás, até tenho o grato prazer de ter o seu diretor do aeroporto connosco na direção do turismo do Algarve, ao nível das duas entidades, e de facto tem sido um trabalho conjunto que temos feito também com o Turismo de Portugal, precisamente no sentido de captação de novas rotas, porque de facto é muito difícil trabalharmos novos mercados emissores de turistas se não tivermos rotas diretas. É possível. E as companhias estão a corresponder? As companhias estão a responder e a procurar cada vez mais o destino, que também é bastante interessante, de muito agrado para nós, precisamente naquilo que são os encontros internacionais em que participamos com o aeroporto, precisamente para trabalharmos com estas companhias aéreas, novas rotas, novas campanhas associadas precisamente à promoção de novas rotas. Felizmente chegamos ao tempo em que são algumas dessas companhias até que nos procuram como destino a querer desenvolver rotas diretas para o Algarve. Alguma novidade nos próximos tempos? Nos últimos dias tivemos o anúncio da Finnair, portanto, de uma ligação direta com os países do norte da Europa, o que é também bastante interessante no que diz respeito a esta diversificação de mercados emergentes. E depois teremos aquela que também tem sido uma novidade também muito falada, com o novo voo da United, com a ligação direta para os Estados Unidos, a ter início em maio do próximo ano. Era para ter tido início já este ano, mas por força de imposições por parte da FAA, portanto do regulador da aviação norte-americano, a United teve que adiar todas as novas rotas que ia implementar em 2024 para 2025. E qual foi o impacto? Sentiram algum impacto? Felizmente continuamos a sentir o impacto a nível do crescimento deste mercado, porque não obstante não termos já o voo direto, também não o tínhamos anteriormente e já vínhamos a ter o crescimento deste mercado, mas encontramos outras formas também, não obstante também aí encontrarmos novo potencial. Por exemplo, nomeadamente com uma nova rota direta para os Açores, que não tínhamos e que por sua vez poderá ter as ligações com o mercado norte-americano. Aliás, naquilo que foi o voo inaugural, onde estive a oportunidade de estar desta rota direta com Ponta Delgada, metade da ocupação do avião eram precisamente passageiros norte-americanos que tinham vindo via Açores e que depois via Açores vieram diretamente para o Algarve. Portanto, continuamos a trabalhar formas de, não tendo ainda a rota direta, continuarmos a encontrar formas de fazer chegar estes turistas de uma forma mais rápida à nossa região.
E, na sua opinião, a TAP, enquanto companhia de bandeira, né, deveria reforçar a sua oferta no Algarve, até para os Estados Unidos, que tem uma forte presença nos Estados Unidos, mas a partir de Lisboa? Claro que sim. Tenho evidenciado por diversas vezes, já o manifestei, obviamente, junto da administração da TAP. Também tenho percebido aquilo que são as condicionantes e os constrangimentos que a TAP tem, nomeadamente no âmbito do processo de privatização que está em curso, que impossibilitam, de certa forma, que essa aposta seja mais imediata ou reforçada, mas é um anseio que temos, obviamente, não só naquilo que são as ligações nacionais, porque também aí as ligações nacionais são muito importantes para a região, se calhar não tão do ponto de vista turístico, do lazer, mas do ponto de vista, por exemplo, do turismo de negócios. Era muito importante que também tivéssemos estas ligações em termos nacionais reforçadas, nomeadamente com como tem o Porto, por exemplo. Exatamente, por exemplo. Não vou dizer que tenho aqui inveja do meu colega do Porto e do Aeroporto do Porto, mas de facto gostava muito de ver um reforço da aposta por parte da TAP nas ligações nacionais e, obviamente, também nas ligações transatlânticas, não falando não só nos Estados Unidos, mas também em algo que também já falamos há alguns anos e que esperamos poder vir a ser uma realidade num futuro próximo, uma ligação ao sul da América, nomeadamente ao Brasil, que também é um mercado com um crescimento bastante interessante nos últimos anos e com um potencial enorme no que diz respeito do ponto de vista do turismo para Portugal e para a região do Algarve em particular. E já reuniu com o novo CEO, com o atual CEO da TAP? Já tive a oportunidade algumas vezes, conforme referi, já tive a oportunidade de lhe transmitir estes anseios e, portanto, também de receber da parte dele aquilo que são as justificações para tal não ser possível neste momento, mas mantendo a crença de que tal poderá vir a ser possível no futuro. E relativamente ao Governo, sabe qual é que ou já recebeu orientações concretas sobre o que é que se pretende das entidades regionais do turismo e, em concreto, do Algarve? Sim, claro que sim. Desde a tomada de posse do novo secretário de Estado do Turismo, caro amigo Pedro Machado, um ex-colega, também ele presidente de uma entidade regional, é com muito agrado que temos visto por parte do Governo uma aposta muito particular no setor do turismo, aliás também agora há poucos dias reforçada com um anúncio de um conjunto de medidas no setor da economia em que quase 2 dezenas versam sobre o setor do turismo e sendo precisamente uma delas relacionada diretamente com aquilo que são as entidades regionais de turismo. O que é que lhe pediram em concreto? Pediram-nos contributos precisamente para uma alteração de uma lei que é já desejada há muitos anos, contributos esses que até inclusive já vinham a ser desenvolvidos até pelos nossos antecessores, falando da parte de todas as regiões, e que precisamente venham a conferir aquilo que é uma maior autonomia administrativa e financeira por parte das entidades regionais, que de facto, não atendo, impossibilitam de darmos resposta àquilo que tem sido também um anseio por parte do Governo, que é executar. De facto, o modelo em que estamos organizados hoje não é muito benéfico para podermos executar de uma forma eficaz aquilo que são as nossas estratégias, aquilo que são as nossas políticas. Mas não tem falta de dinheiro? Também, obviamente. Isso também, considerando desde 2016 que o orçamento para as entidades regionais de turismo a nível nacional é exatamente o mesmo ao cêntimo. Eu já o dizia anteriormente no âmbito do anterior governo e mantenho, parece-me incompreensível como é que desde 2016 esta dotação financeira se mantém sempre a mesma, não havendo aqui lugar à atualização com base, por exemplo, ao índice dos preços do consumidor, com base na inflação, seja o que for. Há perspectiva disso se alterar agora com este governo? Dentro daquilo que têm sido as indicações e as reuniões de trabalho que temos tido com o Secretário de Estado e com o Presidente do Turismo de Portugal, precisamente no sentido de trabalhar estas alterações da lei e de preparar aquilo que será o orçamento para 2025, a indicação que temos é que haverá esse reforço orçamental. Não vem específico naquilo que foram as medidas anunciadas agora há poucos dias, mas estamos todos em crer que será uma realidade para o orçamento de 2025, assim o desejamos. A outra vertente de reorganização e de vos dar mais autonomia terá de obrigar a uma alteração da própria lei e isso também vai avançar? Sim, estamos a trabalhar precisamente neste momento, nisso mesmo. Já tivemos várias reuniões com o Secretário de Estado do Turismo e com o Presidente do Turismo de Portugal, precisamente no sentido de trabalharmos, inclusive com os próprios juristas do Gabinete do Secretário de Estado, essas alterações à lei. Estamos a consolidá-las para ver se é possível que em 2025, creio que seria o desejável, já arrancarmos com um novo modelo organizativo das entidades regionais, lá está, que lhe venha a conferir não só esta autonomia, maior autonomia em termos administrativos e financeiros, mas também, inclusivamente,
seria desejável, e temos manifestado precisamente isso junto do Sr. Secretário de Estado, mais competências também por parte das entidades regionais. Porque, de facto, entendemos que numa proximidade ao nível das regiões poderemos ser mais eficazes e desempenharmos melhor algumas das competências neste momento que estão a ser desempenhadas, por exemplo, ao nível do Turismo de Portugal. E, portanto, é algo que também temos vindo a discutir com o Turismo de Portugal, com abertura por parte do Sr. Presidente do Turismo de Portugal, de identificarmos eventualmente aqui algum conjunto de competências que nós, ao nível das regiões, possamos desempenhar de uma forma mais próxima ao nível do território. Outra, por exemplo, ao nível daquilo que é o apoio aos eventos que acontecem nas diferentes regiões, muitos deles com fortes impactos a nível nacional. Entendemos que também aí nós, as regiões, podemos ter um papel mais preponderante nesta matéria. Recentemente o Secretário de Estado do Turismo disse que o Algarve tem recursos extraordinários para apostar na internacionalização e devendo captar cada vez mais investimento. Do seu ponto de vista, há capacidade de o fazer e onde? Ou seja, onde é que há aqui a margem para crescimento a este nível? Mais hotéis? Também faz falta? Também, mas não só. Poderá fazer falta não uma questão de maior quantidade, mas de melhor qualidade, acima de tudo. E também naquilo que diz respeito a uma dispersão a nível de território. De facto, fruto daquilo que são as novas motivações de visita, a tal diversificação e complementaridade da nossa oferta, encontramos hoje partes do território da região que não estão dotadas, em alguns casos em particular, de qualquer tipo de oferta a nível de hotelaria que permita precisamente onde os turistas ficarem e usufruírem dessas novas experiências e dessas novas motivações de visita. Portanto, eu creio que os investimentos, sim, são possíveis. É com agrado que vemos a acontecer, muito por força até... Estão a acontecer os investimentos? Estão a acontecer, muito por força até inclusivamente daquilo que estávamos a falar há pouco, desta procura por parte do mercado norte-americano para o nosso país e em particular pela região do Algarve. Isso tem motivado também muito investimento por parte de grandes marcas norte-americanas, de fundos norte-americanos, trazendo aquilo que são as grandes marcas norte-americanas também ao nível da hotelaria para a região, com a qual obviamente os turistas norte-americanos mais se identificam. Estamos a falar de oferta de qualidade. Em muitos casos não estamos a falar de novas infraestruturas, estamos a falar de recuperação de infraestruturas já existentes, em muitos dos casos. Portanto, não estamos a falar de novas edificações, havendo até inclusivamente aqui um contributo por parte do setor até para a recuperação de muito daquele que é algum imobiliário com menor utilização agora que temos na região. Alguma novidade que queira deixar ficar aqui a esse nível desses empreendimentos, dessas recuperações, desses investimentos? Posso mencionar um caso muito particular de há poucos dias, em que tivemos a oportunidade precisamente de assinalar o lançamento da primeira pedra de um novo Hotel Marriott no Verde Lago, no concelho de Castro Marim. Portanto, lá está, não um daqueles concelhos mais massificados em termos daquilo que é a procura turística na região, numa aposta com um forte caráter de sustentabilidade, de preocupação com o envolvimento naquilo que é o nosso parque natural, naquilo que é a paisagem natural onde este empreendimento se vai construir e com muitas preocupações ao nível daquilo que é a boa eficiência e gestão do recurso hídrico em particular. Porque já começa a haver ou seja, estes novos empreendimentos já têm que obedecer a essas novas regras ou ainda não está essa obrigatoriedade instituída e fica um bocadinho ao critério do próprio investidor? É com muito agrado que vejo, por um lado, não só essa obrigatoriedade, até por imposição de alguns instrumentos de financiamento que obrigam precisamente a que estes novos investimentos tenham essa preocupação, mas também é com muito agrado que vejo essa preocupação por parte dos investidores. Não obstante não termos competências em matéria de licenciamento de novas unidades, que é uma coisa também, por exemplo, que nós, em termos das regiões, entendemos que teremos aqui um papel mais preponderante para dar. Muitos destes investidores procuram a região de turismo para dar nota de investimentos que pretendem realizar na região. E é com agrado que vemos muitos deles até a reformularem projetos que agarram, que já pré-existentes, e reformulam-nos precisamente no sentido, por exemplo, de diminuir o número de camas, diminuindo assim a pressão em termos da infraestrutura urbanística e uma preocupação muito premente com aquilo que é a boa eficiência da gestão do recurso hídrico, a gestão energética. Portanto, há uma aposta por parte também dos investidores, precisamente neste sentido. Falou há pouco das medidas que o Governo tinha anunciado recentemente do pacote ligado à economia e ao turismo. Uma dessas medidas tem a ver com a redução da carga fiscal, nomeadamente do IRC. É uma boa notícia ou poderia ter o Governo ido um pouco mais além?
Creio que qualquer ação que venha a agilizar aquilo que é a atividade das empresas e a proporcionar precisamente, conforme falávamos na primeira questão, melhores condições para as empresas desempenharem a sua atividade, terem melhor rentabilidade, todas elas são bem-vindas. Entendemos que podemos sempre ir um pouco mais longe, ainda creio que falta consolidar um pouco mais estas medidas que foram anunciadas, portanto, vê-las vertidas em termos de legislação e vermos, de facto, qual é que vai ser a aplicabilidade e a eficácia das mesmas. Ainda ontem, creio, o Sr. Presidente da CTP dizia isso mesmo. Estes anúncios são bons, mas melhor ainda é quando eles estiverem em prática e materializados e as empresas possam, efetivamente, usufruir deles. E, portanto, é isso que esperamos agora nestes próximos tempos. Obviamente, ficamos agradados por ver num conjunto de medidas tantas medidas dirigidas às empresas, porque de facto também tem sido esse o foco por parte do Governo, em particular no setor da economia e em particular no setor do turismo, uma atenção muito particular para as empresas, porque de facto são as empresas que fazem aquilo que é a nossa atividade. Se nós não tivermos todas as empresas dos diferentes setores, sejam eles do setor da hotelaria, da animação turística, dos golfos, das rentacars, se não tivermos estas empresas com robustez, com capacidade para gerar postos de trabalho, para pagar bem aos seus trabalhadores, é difícil termos aquilo que são estes resultados que temos tido nestes últimos anos, e nomeadamente estes objetivos que nos estão a ser colocados para 2033, em termos daquilo que são os objetivos em termos de proveitos globais no setor do turismo. O turismo foi o setor que teve mais medidas direcionadas, totalmente direcionadas, das 60, 16 foram direcionadas para o turismo. Respondem aos problemas do setor? Eu creio que vêm dar resposta à parte dos problemas do setor. Também todos os problemas não se resolvem todos de uma vez, mas creio que, lá está, conforme referia, com um grande foco naquilo que seja a atividade das empresas, creio que preconizam neste momento aqui um conjunto de medidas bastante interessantes que poderão propiciar precisamente às empresas estas melhores condições para desenvolver a sua atividade, melhores condições para gerar mais emprego, para pagar melhor aos seus trabalhadores e para dar um contributo para estes resultados globais. O que é que ficou de fora? Que medidas é que acha que deveriam estar que... Muito em particular, não fico assim nenhuma em particular, porque ainda espero a materialização das mesmas, agora de um ponto de vista mais concreto, do ponto de vista da legislação. Provavelmente só no orçamento, não é? Sim, há aqui inclusivamente medidas, por exemplo, há pouco falávamos sobre a questão da alteração da lei das entidades regionais, mas há aqui uma questão também que é verdade, muita desta falta de autonomia administrativa e financeira que as entidades regionais neste momento têm, não decorrem única e exclusivamente da lei das entidades regionais, decorrem muito daquilo que é a lei do Orçamento de Estado, daquilo que é a lei de execução do Orçamento de Estado. E, portanto, muitas vezes também, lá está, não é por alterarmos uma lei que resolvemos todos os problemas. Muitas vezes temos que ter aqui uma ação mais concertada e sendo, obviamente, para aquilo que são as entidades públicas, a lei do Orçamento de Estado aquela que é mais influenciadora daquilo que é o nível maior ou menor de eficácia com que conseguimos desempenhar aquilo que é a nossa atividade. Algumas das medidas passam pelo reforço das linhas de apoio, portanto, ao financiamento das empresas de turismo. Acha que vai ter procura? Estamos a falar no total, creio, assim, são 370 milhões, pelo menos, de reforço de financiamento. Esse, de facto, é muitas vezes o grande desafio. Vemos muitas vezes estas linhas de apoio a serem criadas, mas muitas vezes nem sempre as empresas lá conseguem chegar. E isso tem muito a ver com aquilo que são a característica das nossas empresas, a capacidade que algumas delas, ou melhor, eu diria a incapacidade que algumas delas têm para precisamente conseguir fazer as candidaturas, porque sabemos que são procedimentos morosos, burocráticos, e depois também sabemos, lá está, conforme falava, aquilo que é a caracterização das nossas empresas. De facto, somos um país com muitas pequenas e médias empresas, muitas delas que não têm essa capacidade do ponto de vista dos recursos humanos e do ponto de vista técnico para chegar a essas linhas de financiamento. Por isso, acho que é muito importante que essas linhas também sejam cada vez mais simplificadas para que possam ser, de facto, usufruídas por parte das nossas empresas. É um trabalho que também aí o setor público tem um papel, nomeadamente o setor público do ponto de vista regional. Nós próprios tentamos desenvolver o máximo trabalho possível nesse sentido. Temos um gabinete de apoio ao empresário que trabalha muito próximo das empresas, não só na divulgação das linhas de apoio, mas também precisamente no apoio à realização de candidaturas e, portanto, é algo que temos que continuar a reforçar mediante aquilo que são as exigências, obviamente, destas linhas de financiamento, que sabemos que também têm que ser, obviamente, monitorizadas, controladas e que não se pode também candidatar de qualquer forma. De qualquer forma, nós temos aqui a linha mais interior turismo, uma linha vocacionada mais para a questão ambiental, social e governança cooperativa e uma outra para o fomento do comércio de proximidade. Faltou aqui alguma?
O que volto a dizer, eu espero a materialização em concreto das mesmas. Eu poderia Podia dizer... haver alguma área em que achava que vejo, fazia por exemplo, falta? Não, posso, por exemplo, mencionar, eu vejo um reforço, por exemplo, naquilo que é o Portugal Events, no que diz respeito à questão, por exemplo, aos apoios à angariação dos grandes eventos, que é uma matéria muito importante, eu diria, não só para a região do Algarve, mas para o país, perante aquilo que é o contributo que muitos destes grandes eventos que acontecem no nosso país, o contributo que dão para a economia. Eu, por exemplo, realço aqui um ou dois exemplos que temos na região, por exemplo, o Grande Prémio do MotoGP, a volta ao Algarve em bicicleta. Estamos a falar de eventos cujo investimento para que os mesmos aconteçam no nosso país andarão na ordem dos 15 milhões de euros, mas cujo retorno e impacto direto na nossa economia, estamos a falar na nossa economia nacional, não estamos a falar só na economia regional, são superiores a 100 milhões de euros. E portanto, há aqui uma necessidade, de facto, de termos aqui um instrumento que possibilita ao país, não só estes eventos do Algarve, mas também outros que acontecem no país, que permitam angariar estes eventos de uma forma regular, portanto, de uma forma mas faria falta aí uma linha de apoio? Eu diria que sim, porque perante aquilo que vejo, que é um reforço no Portugal Events de 5 para 8 milhões, não é claramente suficiente para podermos garantir este tipo de grandes eventos. Para além de que o Portugal Events, na fórmula em que está montado hoje, creio que também não abre possibilidade a ser possível apoiarmos todos os eventos que gostaríamos de ter e que tão importantes são para as nossas regiões. E, portanto, eventualmente poderia identificar, aliás, até comentei com o Sr. Secretário de Estado precisamente isso mesmo, que estava na expectativa de ver uma linha específica para este efeito anunciada também neste pacote de medidas. O Sr. Secretário de Estado já me explicou que isto está a ser trabalhado a outro nível, mas pronto, é uma das áreas onde eu acho que carece claramente de termos aqui um instrumento eficaz, robusto e que permita de uma forma regular podermos trabalhar a 2, 3 anos, em vez de estarmos aqui, por exemplo, a trabalhar ao nível deste tipo de eventos ano a ano, que sabemos que não permite prepararmos todas as infraestruturas, sejam elas do ponto de vista público como privado, para recebermos esses eventos que tantos milhões de pessoas trazem ao nosso país. Outra das medidas apresentadas no plano para a competitividade das empresas foi o relançamento das obrigações de turismo, de forma a diversificar o financiamento do setor, que é uma coisa que também tem sido pedida pelas entidades do setor. Uma ideia que não é nova, mas que no passado não teve muito sucesso. Acha que desta vez vai ser diferente? Vamos ver se desta vez chega à implementação, porque da última vez que foi preconizada por um governo, salvo erro em 2019, pelo Ministro Cisa Vieira, ela não chegou a ser implementada de facto. Mas vem ao encontro, inclusivamente, àquilo que eu também defendo, também para o setor público, uma diversificação daquilo que são as fontes de financiamento. Quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado, temos de facto que encontrar cada vez mais novas formas de financiamento que venham permitir precisamente que nós temos condições para realizar a nossa atividade. E isto para mim é aplicável ao setor público como também é aplicável ao setor privado. Portanto, nesta perspectiva da diversificação de fontes de financiamento, espero obviamente que venha a ter sucesso e espero obviamente que muitas empresas possam vir a beneficiar dessa medida, do ponto de vista factual agora, mais do que um anúncio como aconteceu anteriormente. Estamos praticamente a chegar ao final, mas há aqui ainda 2 ou 3 questões que gostávamos de colocar. Uma delas prende-se com o avanço ou não avanço do TGV entre Faro, Elva e Sevilha. Do seu ponto de vista, é um investimento que tem realmente que avançar e com consequências positivas para a região? As consequências positivas para a região não tenho certamente dúvidas e era ótimo que avançasse. Mas confesso que me custa um pouco falar de TGV quando ainda não temos uma linha eletrificada na região e, portanto, que há tantos anos que esperamos que tal aconteça. E agora não vai acontecer? Está em execução, sim, mas numa execução, creio eu, muito lenta para aquilo que é as necessidades da região. No âmbito do PRR também, não é? Também. É verdade que o PRR veio aqui alavancar um conjunto muito grande de investimentos em diversas áreas para o país, mas é de facto premente que o Algarve seja dotado de melhores condições de mobilidade e sendo logo à partida a questão da ferrovia e a eletrificação da nossa linha uma das prioridades. Não queremos certamente que leve tanto tempo como, por exemplo, levámos para ter uma autoestrada de ligação ao Algarve, que tantos anos terminava em Alcácer do Sal, depois por sua vez em Aljustrel e só depois por sua vez chegando ao Algarve. Essa ligação à Espanha, obviamente, seria extremamente interessante, não só do ponto de vista da dinâmica turística, mas também muito da perspectiva da dinâmica empresarial, da dinâmica de trabalho. Seria muito, muito, muito positiva uma ligação com a Espanha e, de facto, a região anseia por ela também. Mas, como disse, custa-me um pouco falar de TGV quando ainda não temos sequer uma eletrificação da linha na região. É porque
creio, e não sei se estou certa, que fica mais barato fazer Lisboa-Faro de avião e depois fazer a ligação do que eventualmente de comboio, ou não? Em algumas circunstâncias? Em algumas circunstâncias, sim, de facto, de avião ou até mesmo de carro. Portanto, de facto, é premente um investimento forte ao nível da mobilidade na região. A própria região em si anda a trabalhar e está a tentar encontrar soluções também para dar alguma resposta a estas dificuldades que a mobilidade nos coloca ao nível da região. Estamos, por exemplo, neste momento a desenvolver um projeto em termos da região, sob coordenação da CCDR, de um metrobus que faça a ligação entre o aeroporto, entre Faro, Olhão, Lolé, portanto, trabalhando ali este eixo, mas claramente a região é muito mais do que isto. A região vai desde Sagres a Vila Real de Santo António. Temos uma autoestrada que atravessa a região, que só em princípio, a partir do próximo ano, e digo em princípio porque isso só poderá ser refletido no orçamento de 2025, só a partir do próximo ano deixará de ter portagens nesta autoestrada e, portanto, de facto, tem sido um desafio para o qual a região, creio eu, não tem tido a resposta que merecia do ponto de vista dos governos nos últimos anos. E ainda as obras da Nacional 125, não é? Mais as obras da Nacional 125, que também lá vão ocorrendo passo a passo, mas creio que essas estão em vias de poder ter um encontro, não obstante também algumas dificuldades, que ainda, inclusive, no outro dia, num almoço com o Sr. Ministro das Infraestruturas, tivemos a oportunidade de discutir sobre isso. Foi um tema que ele herdou e que está a tentar resolver precisamente, ainda que aí sejam questões mais pontuais. Mas, de facto, é todo um conjunto, por isso eu falava em termos de mobilidade na região, é todo um conjunto de desafios que temos a enfrentar e que carecem de investimento por parte do Estado. Ou seja, partilha um pouco também daquele sentimento que o Algarve muitas vezes é esquecido ou que é partilhado, enfim, com outras pessoas? Eu diria que para o Algarve é sempre tudo mais difícil chegar. Para o Algarve, historicamente, a nível de todos os setores, seja ele do ponto de vista da mobilidade, da saúde, do turismo, é sempre tudo mais difícil chegar ao Algarve do que chega às restantes regiões do país. E isso creio que não se coaduna com aquilo que o Algarve representa, nomeadamente em termos daquilo que é a economia nacional e o contributo que dá, nomeadamente aquilo que é a sua riqueza natural, a sua paisagem natural, aquilo que é a sua biodiversidade, aquilo que é a sua cultura, aquilo que é também uma parte deste país e que muitas vezes é esquecido, a não ser agora no período de verão, em que, de facto, no período de verão toda a gente se lembra do Algarve e deseja passar uns dias no Algarve. O turismo dá ou tira qualidade de vida ao Algarve? A massificação do turismo já chegou ao Algarve? Eu creio que ainda não é um problema no Algarve. Obviamente, como acontece noutras regiões, não só do país, mas também noutras regiões da Europa, pode vir a ser um problema. E é um problema para o qual nós estamos atentos e agimos em conformidade com isso. Nessa perspectiva, precisamente, tentamos diversificar aquilo que é a nossa oferta, as nossas motivações de visita, distribuindo-as pelo território e monitorizando aqueles espaços onde, precisamente, já existe mais pressão. Em função disso temos alguns instrumentos, por exemplo, o Observatório de Turismo Sustentável, que integrou o primeiro país a ter uma rede nacional de observatórios de turismo sustentável. O nosso observatório integrou esta rede também agora há poucos dias, faz essa monitorização, tenta perceber onde é que de facto já temos alguns problemas em termos de massificação turística, mas eu creio que o turismo dá mais do que aquilo que tira do território. Eu acho que de facto o turismo também tem essa habilidade de poder contribuir para o território crescer, para a preservação daquilo que também é a sua sustentabilidade, o seu território natural. Acho que é perfeitamente possível a convivência entre aquilo que é o contributo do setor do turismo e a vivência das populações locais. E acho que é desejável até que tal aconteça. E também aí temos atividade. Por diversas vezes realizamos atividades precisamente que impactam não sobre os turistas que nos visitam, mas precisamente sobre as comunidades locais que residem no nosso território. Não só na perspectiva da valorização daquilo que é a nossa oferta, também da sensibilização para aquilo que são os impactos do turismo, bons e maus, porque de facto tem bons e maus impactos, mas já entendemos que é muito importante aquilo que é a sensibilização junto das nossas populações locais para aquilo que é a importância do setor na região e para aquilo que é o contributo que o setor também dá do ponto de vista da preservação daquilo que é o seu património, da diversificação ao nível de infraestruturas, que lá está, que são usufruídas por parte dos turistas que nos visitam, mas também são muito usufruídas por parte dos nossos locais. A taxa turística tem vindo a ser introduzida para alguns municípios. Do seu ponto de vista, deveria ser extensiva a toda a região? Eu defendo desde o início que sim. Aliás, nós também desenvolvemos um trabalho nesse sentido e preparámos uma base de um regulamento de taxa turística que propusemos em sede da AMAL, portanto da nossa CIM, que fosse aplicado ao nível de todos os municípios na região. Por que é que isso não acontece?
Não acontece porque é uma questão que é da esfera exclusiva das Assembleias Municipais de cada município. Certamente, e, portanto, sim. compete a cada Assembleia Municipal, de facto, adotar aprovar o regulamento que entender. Mas essas dúvidas em adotar por parte dos municípios, como é que as interpretam? Não, o que diverge acaba por ser um pouco, às vezes, o valor que é cobrado, a faixa etária a quem é cobrada a taxa, os períodos de cobrança, é isso que acaba por divergir um pouco de município para município. E não obstante, obviamente, esta recomendação e este desejo, creio eu, que seria bom que fosse uma taxa homogénea entre todos os municípios, porque creio que não deve constituir um fator de diferenciação entre o turista optar por ficar alojado num determinado concelho em detrimento de outro, por ter ou não taxa turística ou por cobrar um valor em detrimento de outro, mas de facto nós fizemos essa recomendação e foi com agrado que vimos alguns municípios acompanharem tal e qual o regulamento base com o qual nós propusemos. Eu defendo esta implementação da taxa turística, claramente não só naquela perspectiva que falava há pouco, da diversificação das fontes de financiamento, também para dar resposta àquilo que são as necessidades do setor do turismo e àquilo que é a pressão que o turismo coloca nos territórios, precisamente porque entendo também que os municípios devem ter este instrumento, precisamente porque posso dar exemplos de municípios que temos que têm uma população residente na ordem dos 50 mil habitantes, mas que depois, por exemplo, no período de verão chegam a ser 150 mil ou 200 mil e, portanto, têm que ter todo um conjunto de infraestruturas públicas que durante um período de 2, 3 meses têm que dar resposta a uma população muito maior àquela que é a população residente. Este é um instrumento que pode ser utilizado para tal. Pois aí leva-me à questão da aplicação das verbas. Do seu ponto de vista, elas estão a ser devidamente aplicadas, nomeadamente a nível das infraestruturas, para cada vez poder receber melhor os turistas? Eu creio que sim. Eu creio que há aqui uma aplicabilidade em dois níveis. Por um lado, naquilo que são os serviços públicos que os municípios têm que propiciar, não só aos residentes, mas lá está também aos turistas que recebem nos seus territórios, desde a limpeza, os serviços urbanos, os resíduos, recolhas de resíduos. Portanto, há aqui um nível de aplicabilidade a este nível e depois, por outro lado, no desenvolvimento de nova oferta, na estruturação de nova oferta, na construção de novas infraestruturas. Isso está a acontecer? Está a acontecer. Nós, no Algarve, neste momento, tínhamos 3 municípios a fazer cobrança de taxa turística até o início deste ano. Este ano temos 3 novos municípios a iniciar a implementação também da cobrança desta taxa turística, mas é um trabalho próximo que fazemos juntos dos autarcas da nossa região, precisamente no sentido também de sensibilizá-los para que essa aplicabilidade dessas receitas seja naquilo que entendemos que deve ser por força dos regulamentos aprovados nas respectivas Assembleias Municipais. Uma última questão e para uma resposta breve. Faz em agosto um ano que foi eleito. Pode dizer ou sente que tem trabalho feito? Sim, claro, muito. A agenda, inclusivamente, o confirma, mas não seja. Mas na prática? Mas na prática, sim, sem dúvida. Tem sido um desafio extremamente interessante, motivador, ainda para mais que num setor que nos permite fazer tanto por uma região como é a região do Algarve, a qual eu adotei há mais de 40 anos. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é André Gomes. Essa é difícil. Eu próprio. 6 de julho. Aniversário. Marafado. Portimonense. Origens. Beiras. Praia. Magníficas. Ministro da Economia. Executor. TAP. Desafio. Serviço Nacional de Saúde. Um desafio ainda maior. Família. O mais importante. Desporto. Futebol Clube do Porto. Férias. Algarve. Saudade. Fado. Portugal. Um orgulho. André Gomes, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Região de Turismo do Algarve em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre esta hora e, claro, contamos consigo.